Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá. Para você que está na região metropolitana de São Paulo pelo AM 1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, ou então baixa o aplicativo no seu celular para acompanhar as informações da nossa Rádio Metropolitana e também as entrevistas ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube, aqui do nosso AM 1070. Hoje tem participação especial, ele que é nosso colaborador da Rádio Metropolitana, também é gestor em políticas públicas, para falarmos dos assuntos da semana. Bom dia, Romildo. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Começando a semana. Já no meio do mês, né? No meio de janeiro Já passado 15 dias, já. Impressionante, já estamos aí bombando, dia 17 de janeiro. E eu quero começar a sua participação hoje, Romildo, para a gente poder entender o que pode mudar na eleição de 2022 em relação à federação partidária. O que é federação partidária? O que pode mudar nessa eleição? Marilei, a federação partidária é uma novidade dessa eleição, né? Toda eleição tem alguma novidade, apesar de eleição parecer que é tudo igual, nunca é, né? Cada eleição tem um jeito diferente, detalhes de legislação, o quadro político sempre é diferente. E nessa eleição continua em vigor a legislação de desempenho, a cláusula de barreira dos partidos. Né? O que é cláusula de barreira? É uma legislação que exige para que o partido político continue a ter pleno funcionamento político, acesso, o parlamentar poder participar de comissões, o partido ter acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, e agora de novo ao tempo de televisão, que também voltou, que o presidente Bolsonaro pôs de volta, precisa ter um desempenho mínimo para a votação de deputado federal, né? O que eu sou absolutamente favorável, também acho que tem que ter isso, né? Eu sou contra você proibir a criação de partidos. Acho que tem que deixar criar, mas ele tem que ter representatividade. E para isso você tem exatamente essa legislação que diz o seguinte: se você não tiver, nessa eleição agora, se não me falhar a memória, 2% de votos para deputado federal no país, o partido... se não me engano, são 2% nessa eleição, porque cada eleição vai subindo o patamar. Tá? O partido não tem o pleno funcionamento. E isso continua a valer nessa eleição. Só que criou-se uma outra figura agora, que é a federação partidária, que é uma união entre os partidos, como se fosse uma coligação, só que válida em todo o território nacional e por 4 anos. Diferente da coligação que se fazia para vereador e deputado, que só valia para a eleição, né? Então, a coligação o que é? Você juntar 2 ou mais partidos para eleger vereador ou para eleger deputado. A federação, também se você junta 2 ou mais partidos, só que ficam juntos por 4 anos. Isso pega, claro, todo o mandato legislativo federal, presidencial, e pega a eleição municipal, né? E alguns partidos estão com um diálogo bem avançado nesse sentido, porque a vantagem da federação é que os partidos continuam a existir individualmente, né? Porém, eles têm, para a legislação de cláusula de barreira, participação parlamentar, a federação conta o voto da federação como um todo, né? Então os partidos têm uma chance de continuar a existir dentro da federação. Alguns partidos estão conversando, e vou dar 2 exemplos aí. O Cidadania, Partido Cidadania com o PSDB, que parece que está bem avançado aí para que isso aconteça. Uma outra federação que começou a conversar, mas perdeu um pouco a força, parece, é o PDT com a Rede. E a outra federação é com o PT, PCdoB, PV e PSB. B de bola. B de bola.
e que e é exatamente onde está emperrando a consolidação desta federação. Porque como a federação é um partido só, terá um único candidato a presidente, um único candidato a governador por estado, e o PSB tem candidatos a governador, pelo menos São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. São 4 estados que o PSB tem candidatura, que não quer abrir mão, e o PT também tem candidatura e não quer abrir mão, né? Então esse tem sido o ponto aí que tem emperrado essa federação, que o PT já aprovou, né, em âmbito nacional. O PCdoB me parece que também aprovou. O PV fez uma consulta interna aos presidentes estaduais e só São Paulo não se posicionou. Os outros estados querem ir para a federação. São Paulo teve uma reunião da executiva, tem outra essa semana para avançar nessa questão da federação, mas dificilmente aí vai ser voto vencido, né? Porque a grande maioria quer a coligação. E essa questão da federação e o PSB ainda tem a questão do Geraldo Alckmin, né? Que pode ir para o PSB para ser o vice do Lula. Então, é nesse ponto que a gente está. Isso da federação partidária tem que ser resolvido até quando? Até 4 de abril. 4 de abril. 4/4. Porque são 6 meses antes da eleição, certo? Certo. Agora, na prática, Marilei, tem que ser resolvido, porque 4 de abril é quando o TSE já consolidou tudo. Tem que dar o ok. O Tribunal Superior Eleitoral tem que dizer, olha, tá tudo ok da federação. Tem que ser antes, né? Tem que ser antes, porque eu diria que tem que ser no mínimo aí 30 dias aí para poder preparar a documentação. Tudo. O alinhamento político tem mais um mês aí no máximo para acontecer. Março. Final de fevereiro, comecinho de março, explodindo para poder definir. E aí dá tempo de fazer a documentação, porque isso tudo exige... Tem que juntar os documentos de todos os partidos. De todos os partidos, documentação da Diretório Nacional, juntar isso tudo para mandar para o TSE, né? Tá, então pode ter essa junção aí de alguns partidos, certo? Aí, muitas pessoas estão confundindo a federação partidária com fusão partidária. Então vamos lá, o que é uma fusão partidária? Que aí o maior exemplo é Democratas mais PSL é igual à União Brasil. Isso. Fusão partidária. O que é fusão partidária e a diferença? Então, a diferença é a seguinte, na fusão, são 2 partidos que se juntam para formar um terceiro partido. Não deixa de existir o DEM, deixa de existir o PSL, não existem mais, e passa a existir a União Brasil. Tá? Na federação continua a existir PT, PCdoB, PV, PSB, tá? Individualmente, mas a relação entre eles é regida pelo regimento da federação. E a título de tempo de televisão, por exemplo, vale o tempo deles 4 juntos. Entendeu? Isso estou falando para eleição. Não vai sumir nenhum partido desses. Nenhum desses partidos vai sumir. O DEM vai sumir e o PSL vai sumir. Só na fusão. Outra diferença importante é que na fusão abre janela para o parlamentar trocar de partido. Tá? Então quem é deputado, vereador pelo DEM ou PSL, assim que homologar a fusão, tem 30 dias para mudar de partido sem perder a cadeira. Então vamos lá. Falamos sexta-feira com o Furlan, que está no Democratas. Marcos Furlan, que é o presidente da Câmara Vereador. Ele já falou também que está aguardando, né, os próximos passos do União Brasil para ver para que partido que ele vai, se vai ficar no União Brasil ou não. Isso. E ele pode, sem problema algum, fazer isso. Esse é um caso. Outro caso, o deputado Estevão Galvão, que é do Democratas. Também vai ter que ver para onde ele vai, porque ele é pré-candidato a deputado estadual para esse ano. Sim. Outro, o Gambale, Rodrigo Gambale, que é do PSL. Também pode. Candidato a deputado federal. Isso. Então, só para a gente trazer a diferença. Todos eles podem mudar de partido nessa janela. Tá. Né? Que a gente não sabe quando vai abrir ainda. Já você falou do vereador Furlan para dar o exemplo do DEM. Sim. Já o vereador Luciano Botelho e Carlos Lucarelli, Juliano Botelho e Carlos Lucarelli não podem mudar se houver federação. Que o Juliano Botelho é do PSB e o Lucarelli é do PV. Isso, nenhum dos dois pode mudar na criação da federação, não abre janela. Porque não vai sumir o partido, vai só se juntar. Isso, e o TSE já deliberou
explicitamente sobre isso. Foi consultado e disse, não, federação partidária não abre janela para vereador. Só fusão partidária. Só vai abrir a janela que já está prevista em lei lá em março de 2024. Tá? Então agora, para outra eleição. Para outra eleição. Agora, o único que tem em Mogi, para dar exemplo, uma janela aberta é o vereador Furlan. Certo. Né? Os outros dois vereadores, o Juliano Botelho e o Carlos do Carés, que não tem janela aberta. Ok. Só para a gente exemplificar com o dia a dia. Agora, o impacto dessa questão da federação para a eleição municipal vai ser muito grande. Por quê? Porque partidos pequenos como o PV e PCdoB passarão a ter o tempo de televisão da federação. Tá? Então vai juntar, né? E, assim, a gente andou fazendo muita conta para entender isso tudo. Hoje, se houvesse a federação com o resultado da atual legislatura de deputado federal, essa federação PT, PCdoB, PV e PSB é maior que a fusão do União Brasil, PSL e DEM, que é hoje o maior partido do Brasil, porque juntou dois grandes partidos. É a União Brasil. Certo? A federação é maior que eles. Se eu não me engano, tem 86 deputados no União Brasil e daria 99 nessa federação. Certo. Entendeu? Então, lembrando que isso vale para a eleição municipal. Vale agora e 2022 e 2024. 2022 e 2024. Ela terá prazo de validade até, vamos dizer, 4 de abril de 26. Tá. Certo? Entendi. Entendeu? Então, na eleição municipal haverá e também esses 4 vão fazer uma chapa de vereador só. Certo? Ok. Então é importante a gente ficar de olho nisso. De olho nisso. E essa é uma mudança muito grande, tá? Porque é uma mudança de alinhamento. Isso tende a diminuir o número de partidos e de candidatos a vereador já nessa eleição agora. Porque você vê, exemplo, Cidadania, PSDB, quer dizer, 2 partidos que vão fazer uma chapa só. Né? A quantidade de candidatos por partido vai depender da regra da federação. Certo. Né? Então isso vai dar um desdobramento muito grande, né? Já é um alinhamento desta eleição nacional, né? Com muito reflexo aí para a eleição municipal de 24. Vamos atualizar nos próximos dias, tá? E ver como é que ela se comporta, se realmente efetiva, né? Porque tem esse imbróglio aí do PSB, principalmente São Paulo, com o Márcio França e o Fernando Haddad, que está bastante emperrando essa história da federação. Certo. Né? Nós vamos mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. O Cláudio Garcia, Ana Fausta, bom dia maravilhosa. Bom dia a você, minha querida. Sidney Sanches, ótimo dia para você. Bom dia, Sidney. Cláudio Garcia, da Baixada Santista, abraço ao amigo, irmão Romildo Campelo e a você, Marilei. Abração, Cláudio. Saudações para a Baixada Santista. Eunice Lima, Marisa Umeoca, Gervásio Calazanzo Nascimento, saudações ao Romildo. Abraço, meu Vereador Edson Santos, bom dia, vereador. Félix Romano, extraordinária semana, minha amiga Marileia, um amigo Romildo, bom dia, Félix. Amélia Trípoli, um beijo para você, um abração para o Romildo. Um beijo. José Carlos Nunes Júnior, ótima semana. Maria Souza Oliveira, Maria do Rodeio, ótima semana também. Silene Furlan, Heloísa Moreira, Stanley Marcos, Solange Vu Franco, sempre trazendo informações atualizadas. Muito bom dia, né? Por isso que a gente sempre renova as informações na segundona, já para a gente se atualizar, né, Solange? Axel Luz, bom dia, querida amiga Marilei, bom dia, Romildo, sempre muito experiente as regras eleitorais. A gente está de olho nas eleições de 2022 e na 24 também. Sim. Né? A gente sempre fala que a gente vai se alinhavando de uma eleição para outra, né? Não é, Romildo? Com certeza. Você que é um experiente nisso. As eleições são no mínimo de 2 em 2, né? Uma eleição já está alinhando a outra, as forças e quem é quem, né? O famoso quem tem garrafa vazia para encher, né? Porque não é fácil ter voto. Não é fácil ter voto, não. Exatamente. Falando agora em assuntos eleitorais, você é pré-candidato a deputado? Sou. Você vai... Como é que você está se alinhando nisso? Marilei, sou pré-candidato a deputado estadual, né? Pelo PV. Pelo PV, continuo no PV, né? Com essa novidade da federação, isso muda muito a estrutura partidária, porque
Na federação, nós devemos lançar praticamente 10% dos candidatos a federal e a estadual, o que é ruim de um lado e bom de outro, porque você teria que preparar. A gente estava trabalhando, porque além de candidato, eu sou dirigente estadual do Partido Verde, né? Então a gente tem que montar preparar 75 candidatos 71 candidatos a deputado federal e 95 candidatos a deputado estadual, né? Isso agora muda, porque passa a ser 7, 8 candidatos, né, federal e estadual. Isso facilita aí você não ter que fazer um trabalho tão grande de montagem de chapa e se concentrar mais em alguns candidatos, né, poucos candidatos. E eu estou trabalhando muito nisso aí, nessa perspectiva, nessa mudança de perspectiva, até porque eu acho que esse jogo está dado da federação, mesmo que São Paulo não concorde, como não concordou no primeiro momento, vai acabar sendo um voto vencido, né? E trabalhando muito no âmbito estadual, nas minhas pautas, né, dentro do partido e fora, com questão do turismo, da cultura e do meio ambiente, que são e geração de emprego e renda, que são as coisas que eu sempre trabalhei aí, né? E bastante interessante nessa perspectiva, porque como diminui o número de candidatos, internamente a representatividade do partido passa a ser uma bandeira também de campanha, né? De ser o candidato aí do PV nessa federação. Então amplia bastante aí a nossa chance. Teremos muitas novidades então para 2022. Muitas. O segundo semestre promete ser um segundo semestre de muitas emoções aí. Muitas. Falando em emoção, né, a gente tem uma preocupação agora, que é essa decisão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que em dezembro falou que ia fechar, no comecinho de janeiro, a passagem da Dr. Deodato Wertheimer, né, para pedestres. E, para vocês terem uma ideia, foi de um dia para o outro ali. Tanto é que eu saí de folga quando, na semana seguinte, eu vi a notícia, achei um absurdo, e aí prorrogaram para 1º de julho. E a prefeitura, na semana passada, né, representantes da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, juntamente com a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, em relação aí a toda a presidência da Fado Sleiman, né, a presidente da associação, e também o Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Mogi da região, se reuniram para poder movimentar e entender melhor, né, as reivindicações dos comerciantes e pedestres da sociedade civil em relação a esse fechamento. Mas dá para entender por que a CPTM quer fechar? Não dá. Estou rindo aqui porque eu não tenho o menor sentido, né? Até porque, qual que é a fala da CPTM, a teórica justificativa para fechar? É para aumentar o tempo, diminuir o intervalo entre os trens, colocar mais trens, né? Mas para mim não faz o menor sentido. Isso terá que acontecer, sim, certo? Mas não tem o menor sentido você falar disso, até porque você ainda tem passagem de nível lá na Vila Industrial, certo? Que aqui no centro o Bertaioli fez a passagem subterrânea, certo? Então a estação Mogi tem a passagem subterrânea, certo? E acabou fechando a Dr. Deodato por causa dela. Agora você ainda tem aberta a passagem na Vila Industrial e depois de passar por Mogi, na estação Estudantes, também está aberto ali entre o shopping e a Universidade de Mogi, né? Então, não tem o menor sentido a justificativa da CPTM. Só que a do shopping, ali na Manuel Bezerra, né, de Lima Filho, ali no shopping, ela já não é mais, ela vai, ali já é... Estudantes, só que ela para ali. Sim. Mas certo? O trem chega ali. Chega, mas aí não precisa atravessar, só quando é trem de carga. Certo? Não é isso? Tá. Só que de vez em quando a gente tem que parar. De vez em quando fecha ali. Para poder a MRS Logística fazer o transporte de trem de carga. Isso. Certo? Sim, a MRS passa. Tá certo, sim. A instituição ela termina antes. Sim. Mas ainda passa o trem de carga. E para tudo. A semana passada eu peguei um trem desse.
sim. Parou tudo, travou tudo ali. Sim. Agora, na Vila Industrial, não. Passa Não. o mesmo trem que vai passar ali. É o normal. É o normal, que vai passar na Doutor Deodato, que eles querem fechar, continua a passar Sim. na Vila Industrial. Então, só teria sentido de você falar, vamos fechar a passagem na Doutor Deodato, a hora que fechar a Vila Industrial. A hora que tiver um túnel, qualquer outro viaduto, túnel, viaduto, que eu dizer viaduto, na Vila Industrial. Então não tem o menor sentido, eu não sei qual é a intenção da CPTM com isso, porque continua aberta a Vila Industrial, quer dizer, não vai ter, na prática, não vai poder aumentar esse 1 minuto do intervalo dos trens, porque está aberto na Vila Industrial. Né? E eu não vejo o menor sentido. Entendo que a Associação Comercial, o Sincomércio, cumpre o seu papel de representação dos comerciantes, até porque ali na Doutor Deodato tem uma dezena de comerciantes que realmente, lanchonete, tudo mais, que as pessoas, principalmente ao público que faz ali a travessia, né? Uhum. E que vai sofrer muito com esse fechamento e vai virar um problema urbano ali, porque vai virar um espaço urbano morto ali. Uhum. Vai ficar, porque não vai ter nenhuma circulação de pessoas, já tem uma circulação muito pequena de carros, porque é só para entrar na Navajas ali, né? Você vem passando ali para poder entrar na Navajas e seguir em frente. Então é um problemaço que vai ser criado. Os comerciantes foram muito prejudicados ali. Muito. A população também. Sim, que a população que vai para o Mogilar, que atravessa ali. E, de novo, sem o menor sentido, né? Sem fechar ou sem dar uma alternativa na Vila Industrial. Né? E ali, qual a sua percepção de quem está fora do governo, fora da prefeitura, e de quem já esteve lá? Qual que é o melhor caminho aí em relação à reivindicação de não fecharmos nesse momento, porque não justifica? É conversar com o governo do estado, certo? Secretaria de Transporte, e acima da CPTM, ir para o Palácio mesmo. E para conversar politicamente. Porque a CPTM já disse que é 1º de julho vai fechar. Então, mas eu não vejo... Primeiro, não tem justificativa técnica de fechar. Essa conversa de que é para aumentar o número de trens não para em pé. Porque como é que ele... Não justifica. Porque como é que ele vai aumentar se vai de novo ter o mesmo problema na Vila Industrial? Então não tem o menor sentido essa justificativa. A não ser que o trem... Quer dizer, mesmo que falasse assim, vai parar na estação Mogi, não vai para estudantes. Não adianta. A Vila Industrial é antes. Não tem o menor sentido esse argumento. E a CPTM também, desde o ano passado, a gente acompanha as mudanças quando foi proposta uma parceria público-privada, que é uma PPP entre a administração de Mogi e a CPTM. A CPTM, que se diz sem recursos para atender os pedidos da reforma das estações Estudante, Jundiapeba, Mogi e Brás Cubas, né, e também para a construção do novo prédio da estação de Mogi, eles avaliam entre 100 e 150 milhões de reais. Segundo, então, existiu, do ano passado para cá, uma propositura de parceria público-privada, que é a tal da PPP. Isso. Segundo a CPTM, o edital para a reforma das estações Estudante, Jundiapeba e Mogi já foi publicado e está recebendo propostas através de um pregão que vai ser essa semana, dia 20 de janeiro, certo? 20 de janeiro vão abrir o tal do pregão para ver se alguma empresa vai querer fazer a parceria público-privada. Porque já foi feito isso e deu deserta. Ninguém quis. Né? Que é deserta? Ninguém quis. Desertaram. Né? Foi deserto, foi um vazio total. Ninguém quis fazer essa parceria público-privada. Por quê? Porque não Vamos explicar o que é uma PPP em relação a isso. A CPTM abre um pregão, que é uma licitação, modelo de licitação, né? É isso? É um modelo de licitação, modelo de licitação. E aí fala assim, a empresa que fizer a reforma de todas essas estações vai poder explorar... Sim, fica dona, entre aspas, por 20 anos da estação. Para poder explorar o comércio. Faz lá lojas, mini shopping, certo? Como a gente vê em algumas estações, e faz a reforma que a CPTM quer, e monta lojas e infraestrutura para explorar durante 20 anos, por exemplo. Certo? Isso é a ideia da PPP, ou seja, o Estado não gasta dinheiro, abre para a iniciativa privada fazer o investimento e lucrar explorando o espaço. Mas, a última vez que fizeram isso, ninguém quis porque
certamente todo mundo que analisou o edital entendeu que não ia conseguir ganhar dinheiro com o que o Estado estava pedindo. Provavelmente porque a obra era muito cara, qualquer coisa assim, né? Devem certamente mudar o edital e estão colocando de novo. O que pode levar a gente a pensar é que, já por algum interesse do edital, eles querem fechar Dr. Deodato, certo? Talvez para tirar os comerciantes dali e que eles aluguem lojinha na nova estação, né? Agora, uma coisa não justifica a outra, certo? Se eles precisam disso para o edital ser atrativo, não é com o comerciante de Mogi, fechando o comércio de Mogi, que isso pode acontecer e a gente não pode ficar calado com relação a isso, né? Então isso eu entendo que a discussão é na CPTM também, mas tem que subir para o governo do estado, certo? É o exemplo do pedágio da Mogi Dutra. Nós estamos falando, a CPTM está para o pedágio como a Artesp, a Artesp estava para o pedágio como a CPTM para passagem de nível. A discussão não foi vencida na Artesp, certo? A discussão foi vencida porque foi para a instância política, houve uma mobilização política e o governo do estado falou, peraí que eu não vou fazer isso não, certo? Mas discutir com a CPTM é igual querer discutir o pedágio com a Artesp, está errado, não é ali que discute, certo? Tem que ser para cima, né? Tem que ser em cima. É com o governador João Dória, com o governador Rodrigo Garcia, para ter a sensibilidade política de falar, não, peraí, para que isso não está certo, né? Então, Mogi está discutindo com a pessoa errada, né? Tem que dar ciência para a CPTM? Tem, certo? Mas não é ali que vai decidir, é em cima, ou é acima, certo? É no governo do estado, é no governador, é com o vice-governador, então tem que subir para a instância política. Que esse argumento técnico da CPTM não para em pé. Não tem o menor sentido. É uma desculpa bonita para dizer, não, a gente quer colocar mais trens, o maior número de trens para Mogi, mas não vai acontecer, né? Porque não tem como acontecer. Ou eles vão fazer o viaduto lá na Vila Industrial, que não tá em pauta, né? Então esse assunto não é essa a justificativa real, porque isso não vai acontecer na prática. Ao fechar a passagem de pedestre na Dr. Deodato, vai continuar aberto a passagem de veículos na Vila Industrial, né? Então, se a prefeitura quer resolver, tem que falar em cima com o governador. E para isso precisa mobilizar os nossos deputados, porque senão a prefeitura sozinha não vai ter força política para fazer isso. Como aconteceu com a questão do pedágio da Mogi Dutra, né? Com todos os deputados naquela reunião que o governador em exercício, Rodrigo Garcia, anunciou que não ia ter mais pedágio na Mogi Dutra. Certo? Foi um pouquinho antes do Natal, né? Um pouquinho antes do Natal, com Demate, todos os prefeitos, todos os deputados. É esta mobilização que tem que fazer de novo se a gente quer resolver essa questão do trem aqui em Mogi. Porque senão, nós já estamos no final de janeiro, daqui a pouco é julho, certo? Já que é 1º de julho e vai passar esse absurdo de fechar ali, né, por um ato Vamos ver como que a prefeitura agora vai se manifestar. Nós sabemos que a Câmara está em recesso parlamentar até o começo de fevereiro. Sabemos que os vereadores também devem se movimentar aí. Sim. Que é papel também dos legisladores, dos parlamentares. Veja, o recesso parlamentar é recesso de sessão. Os vereadores continuam trabalhando. Sim, mas então, eles podem... não vão se reunir nesse momento. Mas podem, é só claro, querer. É só querer. A informação do presidente da Câmara, o vereador Marcos Furlan, é que uma semana antes de começarem as sessões, finalzinho de janeiro, vai se reunir com os vereadores. Pode ser que esse assunto já esteja em pauta daqui uma semana. Sim, mas deveria, né? Porque, de novo, nós já estamos terminando o mês de janeiro, nossa, nem me certo? Daqui a pouco que já chegou julho e depois que fecha é pior para abrir. Ah, não. Certo? Depois que fechou não abre mais. Vai ser difícil reverter. Muito mais difícil. Tem que ser agora a briga, né? Sim. Começar a brigar agora. O Gervásio Calazans do Nascimento, Marilei Schiave, seu programa é diariamente necessário, parabéns, muito obrigada. Morena Ruston, bom dia, que tenhamos uma ótima semana para você também. Marinete Sangi de Almeida Bruno, muito bom dia para você. Milerina Rosa da Silva Pereira, um absurdo querer fechar aquela passagem ali, vai atrapalhar muita gente, vai mesmo. Vai. Cláudia Pudo, muito bom dia. Roberto Luiz Nascimento, bom dia. Essa falência proposital e esse desgoverno só age contra a população. Outra cartada do mal é esvaziar as cabines ou caixas que vendem o bilhete. Agora é tudo eletrônico e capital humano não há valor para essa gestão.
Concordo com você, Roberto. Tudo agora é online. E quem não tem acesso, que se ferre. Sim, não é cidadão, não tem acesso ao serviço. Tem cabimento? Não, é outro absurdo. Né? Tirar as cabines. Sim, sim. É um absurdo, gente. Eu concordo plenamente com você. Também concordo. Concordo. Muito obrigada pela sua colocação, Roberto. Muito bem lembrado o que você falou agora aqui. E a gente precisa, sim, se movimentar e principalmente, né, brigar em relação a fechar essa passagem de nível lá dos pedestres. E a briga tem que ser agora. Não, é agora ou não vai ter. Isso vai acontecer. De novo, a justificativa não tem lógica, deve ser algum outro motivo. Agora, o fato é que ou há mobilização política, e não é na CPTM, insisto, é política, movimentação, ou nós vamos ter esse problema já, agora, né? Exatamente. Movimentação essa semana, então, a gente já vai correr atrás aí, não só das entidades de classe, mas também da Câmara Municipal de Mogi e da Prefeitura, para a gente poder entender melhor o que está, como que vai ser o trâmite, né? E como vai ser essa união, inclusive da sociedade civil e da imprensa, contra esse fechamento, tá? Essa semana a gente vai fazer lição de casa. Vereador José Luiz Furtado, muito bom dia. Cláudio Garcia, excelente programa e ótimo assunto. Agradecer muito. Aproveitar também para falar sobre essa nova fase nossa, né? Da vacinação das crianças, né? A vacinação das crianças começou no final de semana, especialmente nas cidades da região do Alto Tietê. Aqui em Mogi das Cruzes, nós tivemos aí um início de vacinação que acabou ontem sendo destaque no Fantástico. A vacinação começou com a cidade de Mogi das Cruzes. Vamos colocar o trechinho do Fantástico, só para a gente poder comentar um ponto positivo para Mogi e para as cidades que já começaram a vacinar as crianças. Vamos ouvir. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, o aviso estava na faixa. Hoje era o dia delas. 6 crianças da aldeia Pedijuporã foram as primeiras a receber a vacina, seguindo a orientação do cacique da tribo. É muito importante. Nós caminhamos pela fé, mas a fé sem a ciência também não adianta. Isso tudo é de Anderu Tupã. Nós temos que caminhar juntos. E juntas, todas voltaram para casa vacinadas e com certificado de coragem. O Meridium foi um exemplo. Doeu? Não. Tá, então, foi destaque ontem no Fantástico, o início da vacinação. Uma vacinação importante para as crianças, concorda, Romildo? Não, concordo, gênero, e a gente número está e aí grau. na expectativa de começarem as aulas, então precisa vacinar o maior número de crianças possível, Eu né? vi agora cedo também uma matéria em Osasco também, Sim. e esse mesmo diploma de coragem das crianças, né? E um absurdo que eu vi hoje, Marilei, um advogado que pediu a prisão do William Bonner, certo? William Bonner, apresentador do Jornal Nacional da Globo, pediu a prisão dele porque ele faz a defesa da vacinação das crianças, né? Negócio, felizmente a juíza daqui agiu mais rápida do que na Austrália com o tenista, Sim. né? E Muito deu rápido. por improcedente esse absurdo, Que absurdo. desse pedido de ação, né? Verdade. Então, é fundamental a vacinação das crianças. Muitas cidades têm começado com as crianças que têm comorbidade, alguma Sim. outra doença, até porque a gente ainda não tem a quantidade de vacinas Mas na verdade, suficientes. assim, aqui na região do Alto Tietê vem um lote bom, mas não vai dar para vacinar todas as Sim, crianças. Eles então vão começar a mantar aos agendando, poucos, né? Mas o que está certo. Tem que 420 crianças foram vacinadas em Mogi durante o primeiro dia da vacinação dessa nova fase de imunização. Então, crianças com comorbidade, deficiência, indígenas e quilombolas são as prioridades nessa primeira etapa da vacinação e depois vai baixar de 11, 10, 9. O que está certíssimo. Mogi Primeiro tem que fazer o cadastro na Vacine Já. Sim, faz lá o cadastro. do governo do estado. E Mogi está certo de fazer dessa forma, porque não pode correr o problema, o constrangimento de a pessoa chegar e não ter vacina. Exatamente. Então tem que criar fila de prioridade, o que está certíssimo, né? E o que dá a surpresa não, mas emocionante é ver a reação das crianças e das mães, né? O alívio de todo mundo, né? E a surpresa é o movimento contrário que o governo tentou fazer para que isso não acontecesse. Governo né? federal. Governo federal, estou falando.
Ó, esse primeiro lote do Condemate, segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, a primeira remessa veio com 16.927 doses entregues aos 12 municípios do Condemate, que é Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, Santa Branca e Guarulhos. E aos poucos eles vão liberando aí os lotes, né? Chega no governo do estado e o governo do estado faz a distribuição, porque já tem uma metodologia super eficaz para os municípios. Sim, que funcionou perfeitamente, né? Então, para quem é mãe e pai, a orientação é cadastre os seus filhos no Vacine Já do governo do estado e ouça as orientações aí do dia a dia aqui na metropolitana, que daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos atualizar todas as cidades da região. Tá bom? Combinado? Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Boa semana para você, para todos os nossos ouvintes. Para nós. E até Ótima a próxima. semana para o Romildo Campelo. Ele abrindo a semana junto com a gente aqui na nossa Rádio Metropolitana. Aproveitar para mandar bom dia para o Sidney Pereira, para o Donizete. O Fábio Donizete está aqui com a gente. Marilei, bom dia. Mandar um bom dia especial para Claudinei Vavalo. Eu quero aproveitar também para mandar um bom dia para todas e todos que estão acompanhando a nossa Rádio Metropolitana. Obrigada. Obrigado. Muito bom dia.